E aí, pessoal, tem um jeito de destravar a prova de linguagens do Enem que pouca gente se liga. O segredo não é só saber o que as palavras dizem, mas o que elas fazem. Hoje a gente vai desvendar uma das habilidades mais importantes da prova, a H7. É ela que conecta a estrutura de um texto com o seu poder no mundo real. Vamos nessa? Para começar, pensa numa coisa bem do dia a dia. Imagina receber uma mensagem no celular que diz só ok. Tranquilo, né? Agora, e se a mensagem for ok, com um ponto final? A gente sabe na hora que o clima mudou. Um simples ponto pode transformar tudo. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. Pois é. De um lado, o ok sem ponto, que é só uma concordância neutra. Do outro, o ok ponto, que já vem com uma carga, né? Parece que a conversa acabou ali, de um jeito meio seco. Isso prova que uma pequena escolha na estrutura, nesse caso um ponto final, muda completamente a função social da mensagem. E é essa a lógica que o Enem cobra. Então, nosso caminho hoje vai ser este aqui. A gente começa entendendo essa mensagem por trás das palavras, depois vamos usar uma analogia super importante, anatomia versus fisiologia. Em seguida, vamos decodificar de vez a habilidade H7, ver como ela aparece nas questões de verdade. E no final, eu entrego a dica de ouro para fechar com chave de ouro. Ok, vamos mergulhar na grande virada de chave para entender a H7. A gente precisa parar de pensar no texto como algo morto para ser dissecado e começar a enxergar ele como um organismo vivo que tem uma função na sociedade. É uma mudança total de perspectiva. E a diferença é essa aqui, ó. A anatomia do texto é o que ele é, a gramática, as palavras, as regras, sabe? É a parte da estrutura. Já a fisiologia é o que o texto faz, a intenção dele, o objetivo, o efeito que ele causa. O Enem não quer que a gente seja só um anatomista de texto. Ele quer que a gente entenda a fisiologia, a função. Pensa, por exemplo, em verbos no imperativo. A visão tradicional, aquela da escola, só quer saber de classificar. Ah, isso é modo imperativo. Ponto. Mas para o Enem, a pergunta de verdade é: tá, mas por que usar um imperativo aqui? A resposta é a função. Foi para convencer, para dar uma instrução, para mobilizar. A forma sempre está a serviço de uma função. Beleza? Agora que o conceito está mais claro, vamos dar uma olhada em como o próprio Enem descreve essa competência. É hora de conhecer a habilidade 7, assim, oficialmente. E olha só, isso aqui vem direto da fonte, da matriz de referência do Enem. A habilidade 7 pede para a gente relacionar um texto em língua estrangeira moderna, as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Ou seja, a própria prova está entregando o jogo. É preciso conectar esses 3 pilares. Vamos ver cada um deles. Primeiro pilar, uso social. É basicamente a gente se perguntar: que tipo de texto é esse? Onde ele circula? É uma campanha publicitária? Um e-mail de trabalho? Um poema? O gênero textual e o contexto já dão muitas pistas sobre o propósito dele. Em seguida, vem as estruturas linguísticas. E o foco aqui, gente, não é decorar regras, é investigar as escolhas de quem escreveu. Por que essa pessoa usou um vocabulário mais formal? Por que optou pela voz passiva? Cada escolha é uma pista que leva a gente até a intenção do texto. E por fim, a função. É o pra quê do texto. Qual é o objetivo final? Informar, persuadir, emocionar. É aqui que tudo se amarra. O uso social e a estrutura trabalham juntos para cumprir essa função. Entender essa conexão é dominar H7. Certo, a teoria está entendida. Então agora vamos para o que realmente interessa. Botar esse raciocínio para funcionar e resolver questões no estilo do Enem. Vamos ver como essa lógica toda se aplica na prática. Nosso primeiro exemplo. De cara, a gente bate o olho e já percebe. Isso tem cara de campanha sobre meio ambiente, com um tom bem direto. Frases curtas, palavras de impacto. Agora, como será que o Enem cobraria isso? E a questão vai direto ao ponto. Ela foca exatamente nas estruturas que a gente comentou, nos verbos recuse, reutilize, recicle. A pergunta é muito clara. Qual a função por trás da escolha dessas palavras? Então, vamos aplicar nosso raciocínio de 3 passos. Primeiro, qual gênero? É uma campanha de conscientização. Segundo, qual a estrutura em destaque? Verbos no imperativo. São ordens, conselhos. E terceiro, a conexão. Numa campanha, para que serve o imperativo? Ora, para instruir e chamar para ação. Encaixou perfeitamente. Com esse raciocínio, a resposta fica óbvia. A função é apelar diretamente ao leitor instruindo-o. As outras alternativas, que talvez falassem em descrever um problema ou relatar um fato, simplesmente não combinam com a função de um verbo no imperativo dentro de uma campanha.
Vamos para o segundo exemplo agora. Uma carta corporativa. O tom é bem mais formal e a notícia não é das melhores. O fechamento de uma agência. A linguagem aqui é totalmente diferente da campanha que a gente viu. E a pergunta aqui foca em outra estrutura, a voz passiva. A decisão foi tomada, as contas serão transferidas. A grande questão é, por que a empresa escreveu assim, e não de um jeito mais direto, tipo, nós decidimos, nós vamos transferir? Vamos à lógica H7 de novo. Passo 1, o gênero. É uma comunicação corporativa formal. Passo 2, a estrutura, voz passiva. Passo 3, a conexão. Nesse contexto, ainda mais para dar uma notícia ruim, a voz passiva serve para criar uma distância, um tom mais objetivo, mais impessoal. É como se a decisão tivesse sido tomada por uma entidade e não por pessoas. E o gabarito confirma. A função é exatamente essa, dar um tom profissional e impessoal para a notícia. Não é para acusar ninguém, nem para criar uma conexão emocional. É para comunicar algo delicado de forma institucional. O método funciona como uma luva. Depois desses exemplos, a gente chega na dica final, a estratégia que resume tudo o que vimos e que vai servir como um escudo contra as pegadinhas mais comuns da prova. Mas antes da dica, vamos conhecer o inimigo, os distratores. Cuidado com essas armadilhas, alternativas que são só traduções literais das palavras que confundem os gêneros, ou pior, que tratam gírias e linguagem informal como se fossem um erro. Lembrem-se, o Enem nunca vai ter uma visão de preconceito linguístico. E aqui está, a regra de ouro. Anotem isso. Mapeiem o gênero antes de traduzir qualquer palavra. Olha a fonte, o formato, a cara do texto. É uma notícia, uma tirinha, uma letra de música? Só de identificar o gênero, uns 50% do caminho para entender a função já está andado. Isso vai guiar toda a análise. E para fechar, fica a provocação. A partir de hoje, para qualquer texto que aparecer na sua frente, em qualquer língua, se faz essa pergunta. Qual é a instrução invisível por trás dele? O que as escolhas do autor estão me dizendo sobre a sua intenção? Esse é o pensamento H7. Usem essa nova lente e a prova de linguagens vai ficar bem mais fácil.